Olá pessoal, É, mais uma vez vamos retornar nossas atividades do Clube de Leitura e com a proposta novamente de continuar a leitura do livro O Diário de Anne Frank. Tá? O livro que a gente trabalhou nessa primeira etapa das atividades remotas, né? Que vem trazer relatos do nazismo na visão de uma garota de 13 anos. É, esse diário ele foi escrito no período, a gente tem uma divisão temporal que é de 12 de junho de 1942 a 1º de agosto de 1944. Vocês observem que são 2 anos de escrita, né, nesse diário. Ela, como o próprio nome já diz, é o diário de Anne Frank, né? Exatamente as anotações que ela foi feito durante o dia a dia, é, nesse período de isolamento, certo? E ela vem revelar, né, a partir, a partir de quando o livro foi publicado, o que viveu tanto ela quanto todos os judeus da época, os momentos de horrores, de atrocidades praticados pelos nazistas que eram contra os judeus, isso em plena Segunda Guerra Mundial. Tá? E a narrativa é bem interessante, não é um texto enfadonho que você vai precisar estar refletindo muito, porque traz uma linguagem de um adolescente, os aspectos simples da vida, as relações entre as pessoas. Como vocês devem ter observado na primeira indicação desse livro, eu procurei levantar apenas os aspectos voltados da narrativa mesmo, a questão dos personagens, a questão do tempo, a questão do espaço em que esses personagens circulavam, tá? E o próprio enredo, né? Que é muito interessante. Mas nessa segunda etapa a gente vai mergulhar mais na parte descritiva, como Anne Frank descreve o espaço em que eles viveram essa narrativa, tá? E aí nós vamos passar por vários escritos da escritos por Anne Frank, mostrando como foi a sua reação durante todo esse período, não é? Vocês vão é, perceber que todo o enredo ela sempre vai estar apontando os personagens, vai trazendo a figura do pai, né? o Otto Frank, Edith Frank, que é a mãe, a sua irmã Margot, ela vai trazer o amigo do pai, o Hermann, Auguste, a esposa de Hermann, Peter, não é? Peter, Mip, Victor. Então ela vai estar sempre trazendo os principais personagens que colaborou aí na parte inicial desse enredo, tá? Então, várias passagens são interessantes para a gente perceber que a escrita ela parte do cotidiano, ela parte das relações, ela parte do que você vivencia no seu dia a dia, tá? E ela vai pontuando. Interessante observar também que ela sempre, como um diário, é um gênero que nós apresentamos nas aulas anteriores, ela vai estar apresentando sempre a data inicial, tá? Por exemplo, domingo, 15 de junho de 1942, aí ela vai descrever tudo o que ela conseguiu perceber e quis repassar isso para o futuro, né? Quis eternizar essa passagem. E tem
como falei anteriormente, a Anne Frank, ela, adolescente, tá? Pessoa normal, e ela descreve o que está ali ao seu redor. Tem um trecho do livro bem interessante que ela fala da relação dela com a mãe. Né? Como vocês responderam nas atividades anteriores, ela gostava mais de ficar com o pai. Né? Então foi no dia 27 de setembro de 42 que ela diz o seguinte: acabo de ter uma tremenda discussão com mamãe. Simplesmente não nos entendemos mais. Minhas relações com Margot também não são das mais cordiais. Em geral, não costumamos ter desses estouros em nossa família. E confesso que acho isso muito desagradável mesmo. Os temperamentos de Margot e de mamãe são totalmente diferentes do meu. Compreendo meus amigos muito melhor do que minha própria mãe. E isso não é nada bom. Tá? Então, é, essa descrição, né, o que ela descreveu aí, é o que acontece muito no nosso cotidiano, em que o adolescente ele encontra pessoas fora do seio familiar que se identifica melhor que com os próprios familiares, né? E não seria diferente com Anne Frank. Mas é uma obra assim, muito instigante, muito interessante, que vale a pena uma leitura, vale a pena refletir sobre todo esse contexto em que ela apresenta, né, essa perseguição, essa de falta de amor ao próximo, poderia dizer isso, essa porque o período foi muito tenso para os judeus, né, em que o ditador ele queria se perpetuar no poder, mas de forma truculenta, não é isso? Então, o contexto da história em que ela viveu é a Segunda Guerra Mundial, a perseguição nazista aos judeus da Alemanha e outros países da Europa. Ok? Então, vamos lá, vamos mergulhar essa semana mais voltado para a questão da descrição. Eu já separei fragmentos do livro para que a gente possa fazer a leitura e fazendo as anotações necessárias. Certinho?